Eu te cumprimento com a graça e com a paz do Senhor, nessa manhã tão abençoada, nesse sábado abençoado. Vamos meditar por alguns momentos na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse 6. Tem um tremendo de um registro quando fala o julgamento dos selos. Ele diz bem assim: o primeiro selo, Guerra Fria. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele abriu, e ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro selo. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma 4ª espada. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro como uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O 4º selo. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar das almas aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O 6º selo. Quando vi o Cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes e comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Louvado e engrandecido seja o nome do Cordeiro de Deus. Nessa santa, nessa bendita palavra, as coisas que irão acontecer depois dessas, as coisas que estão por vir,
não são coisas boas. As coisas boas estão por vir para aqueles que vão para o reino do Altíssimo. As coisas boas estão por vir para aqueles que serão arrebatados, mas para aqueles que permanecerem na atmosfera, aqueles que permanecerem no planeta, aqueles que permanecerem neste lugar, eles não conseguirão sobreviver por muito tempo. O tamanho dos problemas, o tamanho da ira daquele que está sentado no trono, a vingança do grande e do poderoso Deus. A abertura dos 7 selos nós podemos aqui observar. O primeiro selo será uma guerra fria, será algo assim tremendamente insuportável. Você veja bem, o seu cavaleiro, o cavalo branco, provavelmente uma referência ao anticristo, porque ele está com um arco na mão. O meu Senhor, o nosso Jesus Cristo, ele não usa arco, ele usa uma espada nas suas mãos. Então, certamente, este é o anticristo, provavelmente uma referência a ele. Nós podemos observar, o seu método de conquista não parece incluir uma guerra aberta, já que a paz não é removida da terra, até que o segundo selo ser aberto. Isto corresponde bem à descrição do engano dos homens mencionados lá em Tessalonicenses 5, lá no versículo 3. O nosso tempo é escasso, não dá para que eu abra, mas para que você possa ter o entendimento. Então, o primeiro selo, a guerra fria. O segundo selo, nós poderemos observar a guerra aberta. Quando abriu o segundo selo, saiu um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra. Certamente é a guerra aberta. O terceiro selo será a fome, a escassez de alimento na face da terra. Não haverá alimento, não haverá alimento, porque haverá um grande movimento cósmico, algo que o mundo jamais viu, algo que o mundo jamais verá, porque será acontecimentos, será a vingança do nosso grande, do nosso Deus, será a visitação do Deus à terra. Não pense que nós podemos fazer, executar, mandar, enfim, fazer o que nós bem queremos, que nós vamos ficar impunes. Não, o terceiro selo, a fome. O quarto selo será a morte. Então olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e pelo meio das feras da terra. É terrível será terrível esse selo quando ele for aberto. A morte, nós podemos observar, o amarelo é um esverdeado, é doentio, morte, provavelmente representando o inevitável resultado das doenças que acompanham a guerra e a fome. Por isso a cor é o amarelo. Nós podemos observar, nós podemos entender. Nem sempre nós entendemos o que o livro do Apocalipse diz, mas nem por isso nós devemos estar com os nossos olhos fechados, com os nossos ouvidos cerrados. Não, se nós começarmos a meditar, o Senhor vai nos dar a mim, vai dar a você a revelação do Apocalipse. O Apocalipse, o significado do Apocalipse é revelação. O Senhor vai abrindo a revelação para o seu entendimento, para o meu entendimento. Nós não podemos nos desligarmos, nem ficarmos com medo, porque o que tiver que vir, virá. Então, o Senhor vai nos dar aqui o entendimento para que nós possamos cair fora de tudo isso. E o quinto selo, o martírio que virá sobre a terra. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue? Aqueles que morreram, aqueles que foram martirizados por causa da obra, por causa da palavra do nosso Deus, aquele sangue derramado que está clamando sobre a terra, desde a primeira morte, desde o primeiro assassinato que houve na terra, desde o sangue de Abel, quando caiu. Abel não foi um mártir, mas foi o primeiro assassinato que ocorreu na terra. Aconteceu. Então, o sangue dos apóstolos, o sangue de todos aqueles que defenderam a palavra do Senhor no decorrer de todo esse tempo. Então, nós vamos ver aqui este cavalo, por causa do testemunho que eles estavam ali sustentando, debaixo do altar de Deus, as almas estavam clamando: até quando, ó soberano? Olha,
E nós podemos também ver o sexto selo, perturbação cósmica. O meu tempo já está escasso, eu não tenho mais tempo para me abrir. A palavra, ela é linda, ela é poderosa, ela é maravilhosa. E a palavra do Senhor nos diz: e as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por aquele vento forte. Quando o vento bate na figueira que abala, assim será o grande abalo cósmico. As estrelas cairão do seu firmamento, o sol se escurecerá, a lua ficará como sangue vermelha. Então você veja bem a impossibilidade, o horror que será permanecer nessa terra, o horror que será para aqueles que ficarem, para aqueles que não herdarem, para aqueles que não subirem, para aqueles que não se converterem dos seus maus caminhos. Ainda é tempo, nesse momento, você ainda pode receber Jesus Cristo como seu único e grande Senhor da sua vida. Porque o céu, a palavra de Deus diz que o céu recolheu-se como um pergaminho enrolado. A palavra do Senhor não mente, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela vai acontecer. Não sabemos o dia nem a hora, mas nós podemos olhar para a figueira. A figueira é Israel. Nós podemos olhar para a figueira. Nós podemos ver e ter entendimento com referência ao tempo. Então, isto tudo está por acontecer. Olha, meu querido, pegue a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, procure uma igreja evangélica, procure uma igreja idônea de preferência, porque no final dos tempos haverão muitos falsos profetas, muitos que enganarão, se possível for, até aqueles escolhidos, até aqueles que têm entendimento da palavra do Senhor. Eu te cumprimento e oro para que Deus te dê a revelação, para que Deus desvenda o véu do livro do Apocalipse para o seu entendimento. E quando você assim o tiver, que você passe a palavra profética, que você passe a palavra revelada para aqueles que ainda não têm entendimento da mesma. Eu te cumprimento e me despeço aqui com a graça e com a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Até a próxima.